Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, professor de Teoria Literária do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura. E eu estou aqui falando dos antecedentes do simbolismo, dos poetas antecedentes do simbolismo, dos pré-simbolistas. No caso, esses aqui já são simbolistas mesmo, né? São pré, mas são também já simbolistas, que é o caso do Verlaine e do Mallarmé, né? E eu estou dando continuidade à interpretação do poema em prosa chamado Demônio da Analogia. E nós nos deparamos com essa passagem fantástica, mas onde se instala a indiscutível intervenção do sobrenatural e o começo da angústia? Aí continua, né? Mas como isso daqui já tem muita coisa, então vamos ficar nisso aqui. Imagina se isso aqui só fosse uma pergunta, né? Mas onde se instala a indiscutível intervenção do sobrenatural e o começo da angústia? Se a gente ficar só com isso, a gente vai perceber que existe uma passagem de uma coisa para a outra, né? Intervenção do sobrenatural, acontece uma intervenção do sobrenatural. Depois, e por isso mesmo, por conseguinte, o começo da angústia. É como se aqui ele estivesse dizendo de onde que vem toda essa sensação de inquietude, toda essa sensação de insegurança, de desespero, né, que está no poema. Porque houve uma intervenção do sobrenatural, né? E aí, por causa disso, né, desatou a angústia. Bem, isso é um ponto. O outro ponto é que ele está se perguntando onde que se instala isso tudo. Onde que se instala a intervenção do sobrenatural, que por seguinte vai levar à angústia. Então aí tem um problema que é um problema espacial, né? Essa intervenção natural ela deve ocorrer em algum lugar, né? E aí a questão, porque não é uma questão isso aqui, no final das contas, né? Mas tudo que vai ser dito em diante é como se fosse o lugar onde se instala isso tudo daí, né? O próximo acontecimento que vem, a gente já falou de um acontecimento, né? O reflexo da mão na vidraça da loja. O segundo vai ser ver a Rua dos Antiquários, a loja do violeiro e tal e tal. Mas o que acontece? Esse acontecimento é como se fosse o lugar de instalação da intervenção do sobrenatural e, por conseguinte, o começo da angústia, né? Bem, é como se a gente poderia colocar da seguinte forma: é como se o desejo de encontrar o lugar da intervenção natural enquadrasse o sobrenatural, né? Que não pode ser enquadrado, né? De certa maneira, a gente poderia ir por esse caminho. Mas onde se instala é indiscutível. E aí tem esse adjetivo aqui, né? Que em francês é irrecusable, né? A irrecusável intervenção do sobrenatural, né? Que que é uma espécie de determinação, de necessidade de estabelecimento de que o sobrenatural de fato aconteceu nesse momento, né? Que não tem como duvidar do sobrenatural aqui,
né? Então não é aquele lugar do fantástico que está entre uma coisa e outra, que não se sabe bem se tem o sobrenatural, se não tem e tal. Sobrenatural, né, se deu, né? Esse adjetivo ele, ele, ele corrobora isso, né? Mas onde se instala a indiscutível intervenção do sobrenatural e o começo da angústia, sob a qual agoniza meu espírito há pouco poderoso, né? Debaixo da qual agoniza, aí o meu espírito agoniza debaixo desse lugar, ou debaixo da angústia, né? Que meu espírito agoniza há pouco poderoso. Ele estava poderoso, deixou de estar, né? Aí tem esse passado aí que está sempre aparecendo. O que apareceu antes não havia, né? Agora está aparecendo aqui, né? Agoniza no meu espírito há pouco poderoso. Foi quando eu vi. Segundo quando, tá vendo? Segundo quando aparece aqui, né? Você vê que aqui nós tínhamos um quando, do mesmo modo, né? Ó, a amplificação da salmodia, quando assombro, né? Quando assombro, né? Aí aparece a cena, né? Essa primeira cena. Por magia, senti que minha mão refletida e tal, e tal, e tal. Aqui entra um segundo quando. Foi quando eu vi, erguendo os olhos, na Rua dos Antiquários, instintivamente seguida. Você vê que aqui também a gente tinha um elemento semelhante, né, de inconsciência. Senti que minha mão. Né? A gente já tinha visto a questão de que aquilo não foi visto, foi sentido. Aqui, aqui não foi sentido, foi visto. Eu vi. Né? Só que foi instintivamente, né, essa perambulação foi instintivamente seguida. Né? Então também não é uma coisa pensada, não é uma coisa voluntária. Né? Que estava diante da loja de um violeiro, vendedor de velhos instrumentos pendurados na parede. E aqui, quando ele diz loja de um violeiro, vendedor de velhos instrumentos pendurados na parede, ele está explicando quem é o violeiro. Então, assim, o texto que é tão cheio de mistério, aqui ele deu uma aliviada para o leitor. Né? Vendedor de velhos instrumentos pendurados à parede, né? Loja de antiquários, loja de um violeiro que vende instrumentos antigos. Né? E, pelo solo, palmas amarelas. Quer dizer, os instrumentos estavam pendurados na parede. No solo tinham palmas amarelas. E com asas enfiadas na sombra, pássaros antigos. Né? Não sei se, sei lá, embalsamados, né? Ou pássaros decorativos. Né? Isso daí é uma outra cena. Né? Ele se depara com essa cena e aí diz que foge. Ó. Eu fujo. Excêntrico. É interessante a palavra excêntrico aqui, porque né, fora do centro. Né? Eu fujo, saio da cena. Né? Pessoa condenada, quem sou eu? Né? Pessoa condenada a carregar provavelmente o luto da inexplicável penúltima. Quer dizer, é quase que esse narrador ele é quase que uma figura do próprio leitor, ele é uma representação do próprio leitor. O leitor também está condenado a carregar o luto do fator incognoscível, inexplicável da penúltima. A gente observa aí que o Mallarmé, ele de fato, principalmente nessa segunda cena, ele está
reforçando o elemento decadente, né? Objetos antigos, quer dizer, esse lugar da Rua dos Antiquários ele é um lugar muito bom de escritores decadentes caminharem, né? Lembrando sempre, é claro, que ele escreveu isso, né, em 1874, e 1874 ainda não era o momento chave assim, dos decadentes, mas o espírito decadente ele estava em processo, ele estava acontecendo desde, das Flores do Mal, e depois do prefácio do Théophile Gautier, e depois, entendeu, de outras pessoas repetindo o termo e tal, né? E toda essa experiência malarmaica, né? Ou malarmiana, né? Uma coisa que é importante salientar é o fato do Mallarmé, ele também, assim como Rimbaud, tem uma narrativa da biografia de Mallarmé que é importante para a sua poesia e que tem algo de mítico, né? A grande experiência que ele teve com o nada e que ele escreveu para um amigo dele, o tal do Casali, se eu não me engano é esse o nome, as cartas que ele escreveu em que ele teve a experiência do nada. Então, assim como Rimbaud também teve, né, as suas iluminações, né? Palavra que mais mística é impossível, né? De estar relacionada com iluminuras medievais e tal. Então, assim, na verdade, o momento da experiência ele é importante para caracterizar a importância da narrativa, da vida do poeta, né? Isso acontece com Rimbaud, isso acontece também com o Mallarmé, muito especialmente com esses dois grandes pré-simbolistas, né? No caso do Mallarmé, que vira simbolista, né? Vira o poeta mais velho simbolista que vai ser plenamente adorado e reconhecido pelos simbolistas jovens, né? Bem, então assim, esse clima decadente dos antiquários ele é evidente. E esse clima, esse também esse sentimento desesperado, né, a fuga dele, enfim, isso daí é um elemento dramático do texto, né? O texto ele é composto desses elementos especulativos, irônicos, né? Irônico e especulativo ao mesmo tempo, né? É uma ironia inteligente, uma inteligência irônica, né? Mas que não deixa de ter esse plano dramático. Então não tem só inteligência para ficar gozando da cara do leitor, tem um drama significante, né? E ostensivo no texto, né? Que está ligado sempre, a meu ver, a essa intervenção do natural, do sobrenatural, que que conduz à angústia, né? E aí a gente pode fazer, digamos, uma ligação entre esse elemento inicial aqui desse parágrafo e esse final, né? Aqui se introduz a ideia da instalação, né? Da intervenção do sobrenatural. Aqui, então, você tem a intervenção, a instalação da intervenção do sobrenatural. E aqui você tem a fuga, né? Você tem uma fuga. Inclusive, vale a pena aqui um pequeno detalhe, assim, que no original, essa enfiada aqui é anfuir, e aqui o fujo, ele é, ele é gemanfui, né? Então, Elezele anfui, an lombra, e depois gemanfui. Então tem um eco aqui
das duas palavras, claro eco das duas palavras. Né? Bem, mas o que interessa aqui é que, digamos que a intervenção natural do sobrenatural ocorreu nessa loja do violeiro. E aí se instalou o sobrenatural. Ele sentiu angústia e, muito naturalmente, ele fugiu. Podemos racionalizar desse modo. Né? Eu fujo, excêntrico, pessoa condenada a carregar, provavelmente, o luto da inexplicável penúltima. E aí você percebe, se uma explicação dessa que eu acabo de dar, ela faz sentido, perde muito a graça. Né? Porque a graça mesmo está nessa estrangeiridade objetiva que o Jean-Pierre Richard fala. Né? Isso aqui, a graça está aí. Né? Tá aí você não entender. Se por acaso houver uma explicação para isso, perde toda a graça. Né? Ainda bem que isso não é uma explicação. Né? Ainda bem. Bem, eu queria colocar aqui que nesse trecho, só para fazer uma comparação dos dois trechos, né? Nesse trecho você tem todo um elemento da voz, da entonação, né? A salmodia, a amplificação da salmodia, né? A magia vibrátil, toda essa questão musical, né? A musicalidade verbal está aqui dominando. E aqui você já tem algo mais visual, erguendo os olhos. Foi quando eu vi erguendo os olhos. Isso é uma outra forma de narração dramática. Né? Eu vi erguendo os olhos na Rua dos Antiquários, instintivamente seguida, que estava diante da loja de um violeiro, né? Vendedor de... Assim como a mão refletiu sobre a vidraça, né? Eu estava diante, vendedor de e pelo solo, palmas amarelas e com asas enfiadas na sombra, pássaros antigos. Essas asas enfiadas na sombra, né? Enterradas na sombra, para dar uma outra tradução, né? Ela também introduz o elemento obscuro, né? o elemento sombrio do decadentismo aqui, né? Maldito, né? Esses pássaros antigos malditos. Né? O que nos leva à frase inicial dos restos malditos, de uma frase absurda, né? Num sentido assim muito geral, de que ele é a figura que foge desse sobrenatural que aparece na sombra, com elementos antigos. Esses objetos antigos também, isso daí é uma estética que vai se tornar surrealista, né? A estética surrealista de fazer colagem com restos malditos de objetos antigos, né? O surrealismo também está aqui. Então é interessante essa correlação entre Mallarmé e surrealismo, porque a princípio o Mallarmé ele é digamos o grande precursor. Ele é geralmente mais lido como um precursor de uma literatura da reflexão da linguagem, dessa autorreflexividade da linguagem, dessa autotelia da linguagem, né? Que é o caso, muito especialmente aqui no Brasil, dos concretos, enfim, e é o caso de uma literatura mais abstrusa mesmo. Né? Ele normalmente é visto assim, enquanto que o Rimbaud
ele é normalmente visto como o antecipador do surrealismo. Não é à toa que quem realmente vai descobrir o Rimbaud vão ser os surrealistas, né? Eles é que vão realmente entender o Rimbaud, né? É o que normalmente se diz também. Bem, agora vamos passar para o nosso último nome, André Gide, né? Isso aqui já está depois que o simbolismo já aconteceu, depois que o decadentismo já aconteceu, depois que o simbolismo tomou consciência dele mesmo. Isso tudo nos anos 80, né? Decadentismo 1881 a 1885, simbolismo 1885, 86 até 89, assim, e o Triunfo, isso tudo são, digamos, é a historiografia que faz o Guy Michaud, né? De 1890, de 81 para diante, aí você tem o triunfo do simbolismo, né? Triunfo de um reconhecimento dentro da França, de Paris, e uma difusão internacional, né? Não é à toa que o simbolismo ele vai acontecer no Brasil, oficialmente falando, em 1893. Né? Isso está bem de acordo. Bem, o Tratado do Narciso, que é da onde eu tirei esse trecho aqui, que é um trecho normalmente citado como importante, esse é um dos livros programáticos do simbolismo. Ele foi publicado em 1891, certo? 1891. Então já está no momento do triunfo, né, simbolista. E o Gide, assim como o Valéry, tanto o Paul Valéry quanto o Gide, eles são, digamos, a geração mais nova, né? Que fez mais, que foram escritores bem mais reconhecidos do que a geração simbolista propriamente dita. Isso eu vou falar na história, né? Ainda vou chegar na história, que é a geração do Materlan, que é a geração de fato dos simbolistas, decadentistas, depois simbolistas, é a geração do Materlan, do Jean Morreat, do René Gilles, do Laforgue, do Ferrarin, né? Os belgas e os franceses, né? Essas figuras é que são realmente os simbolistas, propriamente dito. E o Valéry e o Gide, eles já são simbolistas um pouco mais novos, né? Eles vieram depois já, né? Enfim, então o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, é essa passagem que se diz o seguinte: o poeta é o único que sabe avistar, ver o paraíso através das aparências. E aí eu queria fazer uma correlação com a imagem do paraíso que a gente tinha visto lá atrás com a Marguerite Porret, né? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, paraíso. Tem esse texto, eu vou retomar isso aqui, né? Você tem o Sagrado Intercâmbio, aquele texto franciscano, né? Um dos primeiros textos franciscanos, que coloca aqui: parece-me hoje como se eu estivesse com vocês no paraíso de Deus. É toda essa questão da imanentização do transcendente e da mística, né? Como que os franciscanos introduziram essa imanentização do transcendente, essa imanentização das promessas religiosas, né? Dentro de uma proposta, né? De ver o paraíso em todo lugar, né? Visão do paraíso em Marguerite Porret. Paraíso não é outra coisa senão somente ver Deus. Uma vez que você vê Deus, e Deus pode estar em todo lugar mesmo, você vai ver o paraíso, né? E o Eckhart: não tenham medo, pois esta alegria está perto de vocês e está em vocês. Agora, voltando ao Gide, o poeta é o único que sabe. Agora é o poeta, né? Lembra que na Marguerite Porret era a alma aniquilada,
né, que podia ver o paraíso, né? Aqui é o poeta. O poeta é o único que sabe avistar, ver o paraíso através das aparências. Isso aqui se comunica, evidentemente, com as passagens que a gente viu do Rimbaud e um pouco com do Novalis também, né? Essa visão do desconhecido, né? Essa visão do desejado. O poeta ele vê o paraíso através das aparências. Tem toda uma relação com o ler o livro do mundo, que é uma temática, né, que claro que tem uma história, tem uma tradição, começa mais claramente lá em Agostinho e vai atravessando, mas assim é bastante explorada no exercício analógico da filosofia renascentista, né? Ler o livro do mundo, quer dizer, você conseguir encontrar o sentido oculto, que é o sentido místico, né? É um dos sentidos principais, os primeiros sentidos da palavra mística é esse, né? Você vê o sentido oculto por trás das coisas, né? Numa leitura do livro do mundo, né? Então, ver o paraíso através das aparências. A obra de arte é um cristal, paraíso parcial ou ideia reflorindo em sua pureza superior. Então, a obra de arte é o lugar em que você vai construir esse paraíso parcial para você poder conseguir decifrar o paraíso por trás das aparências. Né? Um paraíso parcial para depois você ver o paraíso que está em todo lugar. Né? O poeta é aquele que olha e o que vê. O paraíso. Você vê que é evidente. Né? É um tipo de evidência que ele está colocando aqui. Só que é uma evidência mais da imanência, não é tanto. Né, no caso do Rimbaud, era uma visão extraordinária. Né? Era uma coisa que você só ia conseguir ver depois de você atravessar um cultivo da alma monstruosa que você tinha que pegar todas as formas de loucura, de doença e tal, e tal, e tal. Aí depois disso você chegaria àquela visão, né, do incognoscível, né, e tal. Aqui não. Aqui o poeta ele encontra a visão do paraíso por trás das aparências. O poeta é aquele que olha e o que vê o paraíso. O poeta né, a profissão do poeta é saber ver. Porque o paraíso está por toda parte. Não devemos crer nas aparências. As aparências são imperfeitas. Elas balbuciam as verdades que encobrem. O poeta, por meias palavras, deve compreender, depois redizer estas verdades. Quer dizer, tem algo de platônico aqui, evidentemente. Né? É um tipo de neoplatonismo que ele está colocando aqui, as aparências são imperfeitas. Está totalmente dentro da tradição do neoplatonismo e da tradição do neoplatonismo, tal como se fez dentro da tradição analógica. As aparências são imperfeitas, elas balbuciam as verdades que encobrem. É isso que as aparências fazem, elas só balbuciam. O poeta ele é aquele que vai saber ouvir esse balbucio e vai saber compreender e depois redizer, isto é, traduzir, que é uma palavra bastante baudelairiana. Né? Inclusive da maneira como ele pensa, o Baudelaire pensa a analogia. Né? E o poeta, por meias palavras, quer dizer, ele não vai dizer totalmente, ele não vai fazer a tradução, porque daí ele não vai explicar. Né? Deve compreender e depois essa tradução, depois redizer essas verdades. Bem, aqui terminamos. Bem, tudo isso para dizer que o André Gide ele não é um pré-simbolista, ele não é um antecedente do simbolista, ele já é um simbolista. Também não adianta dizer que é pós-simbolista ou neossimbolista, não, porque aí o neossimbolismo é uma coisa que aparece no século XX e tal. Né? Não, ele é apenas uma figura um pouco mais nova do que aqueles que foram os grandes combatentes, né? Que são essas figuras, Herégile, o Jean Morreat, Henri de Rigny,
Figuras que hoje em dia são pouco conhecidas e tal, mas também tem aqueles que se tornaram muito reconhecidos e tiveram um grande nome, que é o caso do Materlinck e do Laforgue, muito especialmente do Ferraren também. Né? Hoje em dia está um pouco esquecido, mas foi muito lido por gente muito boa, tipo Guimarães Rosa. Guimarães Rosa cita Ferraren em Tutameia, por exemplo. Né? Bem, terminamos essa parte e agora vamos entrar no vídeo seguinte para a história. Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Até mais.